Professora Lúcia, vamos agora apresentar o trabalho nota 10, que fala de DNA. Você já imaginou um composto orgânico capaz de coordenar o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos, inclusive de alguns vírus, e uma estrutura única que guardasse todas as suas informações? Isso refere-se ao DNA. Descoberto pelo bioquímico britânico-suíço Frederick, o seu objetivo era identificar os componentes químicos no núcleo celular, uma substância desconhecida aos químicos, rica em átomos de fósforo e de nitrogênio, que foi denominado ácido nucleico. Em 1920, sabia-se que os ácidos eram constituídos por 4 tipos de substâncias químicas: açúcares, ácido, fósforo e bases nitrogenadas. Sabendo disso, é possível perceber o quanto foi importante a sua descoberta e o que ela representou para a ciência nos 2 últimos séculos. O DNA é praticamente a molécula mais complexa que existe e potencialmente a mais importante. Se você retirasse o DNA apenas de uma das nossas células e desembaraçar, ele seria mais alto que eu e que você. Agora, considerando que existem trilhões de células em nosso corpo, ao desembaraçar todo o DNA, seria possível chegar ao Sol, não só uma, mas diversas vezes. O DNA está dentro de uma classe de compostos orgânicos chamada de ácidos nucleicos, que são formados por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Os ácidos nucleicos são o 4º grande grupo de biomoléculas. Fora isso, eles têm o trabalho mais complicado de todos. Estruturalmente, eles são polímeros, o que significa que cada um é formado por repetidas pequenas unidades moleculares. No DNA, essas pequenas unidades são chamadas de nucleotídeos, que ligando uns aos outros vão formar um polinucleotídeo. Antes de unirmos essas pequenas partes para construir uma molécula de DNA, vamos entender o que compõe cada nucleotídeo? Uma molécula de açúcar com 5 carbonos, que no caso do DNA chama-se desoxirribose, um grupo fosfato, e uma das 4 bases nitrogenadas, que podem ser adenina, timina, citosina ou guanina. O DNA se encontra no núcleo das células nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Os cromossomos, que são estruturas formadas por uma molécula de DNA, é associado a moléculas proteicas. Estão localizadas no interior do núcleo das células eucariontes. O DNA consiste em 2 filamentos permanecendo lado a lado e se enrolam em uma espiral formando uma dupla hélice. Os 2 filamentos seguem sentido oposto e cada um deles consiste em diversas unidades semelhantes que são os nucleotídeos. As bases nitrogenadas existentes no DNA são divididas em 2 grupos. Temos as purinas, que são a adenina e a guanina, e também as pirimidinas, que são a citosina e a timina. A adenina é um filamento, sempre será ligada à timina do filamento adjacente por 2 ligações de hidrogênio, assim como a guanina, que será ligada à citosina e outros filamentos opostos por 3 ligações de hidrogênio. Assim, a formação da estrutura do DNA será semelhante à estrutura de uma escada hélice. A sequência do DNA é chamada de gene. O conjunto do gene são os cromossomos, e o genoma é toda a informação hereditária de cada indivíduo. Os genes são unidades de informação hereditária que formam os cromossomos. São eles que irão determinar as características da espécie humana, quanto às características de cada indivíduo. Os cromossomos são diferentes sequências do DNA. Cada indivíduo possui 46 pares de cromossomos, 23 recebidos da mãe e 23 recebidos do pai. Cada cromossomo é composto por inúmeros genes. O genoma é toda a informação hereditária codificada do DNA. Genoma é uma técnica usada para determinar a ordem de cada base nitrogenada: adenina, timina, guanina e citosina, que se encontram no DNA. Sequenciar um genoma é determinar a ordem em que os genes estão, e dessa forma permite obter informações evolutivas de cada indivíduo ou organismo.
Qual é o sentido da vida? Pois bem, em uma fita de DNA está livre a hidroxila do carbono 5' da primeira pentose, e na outra está livre a hidroxila do carbono 3' da última pentose. Na fita complementar, este é o sentido da vida. Durante a duplicação do DNA, é fundamental para a divisão celular, mitose e meiose. O DNA polimerase sintetiza as fitas do DNA no sentido 5', 3', produzindo fitas complementares. O DNA tem extrema importância para o corpo humano, pois é o responsável pelo controle e comando das funções celulares. Cada indivíduo possui diversas moléculas, como proteínas, que regulam, desencadeiam, impedem ou medeiam reações para o bom funcionamento do organismo. Desta forma, o material genético é justamente a receita de como produzi-los. Nesse sentido, é possível caracterizar o DNA como uma estrutura que contém informações codificadas que regem os processos vitais das células, tais como produção de macromoléculas, controle dos processos de divisão, diferenciação e entre outros. Além disso, já vimos anteriormente que o DNA é também o responsável pela transmissão de características herdáveis. Nesse sentido, é importante mencionar que a hereditariedade é vital para a história evolutiva. Apenas por causa dessa característica, as vantagens genéticas podem ser passadas para a prole. Quando o assunto é função do DNA, dois processos merecem destaque: a replicação e a transcrição. Referimos ao processo de replicação quando cópias idênticas à cópia de uma molécula de DNA são formadas. Para que esse processo ocorra, o DNA desenrola-se parcialmente e inicia-se a síntese de uma nova fita a partir da fita do DNA que será copiada. Nesse sentido, o processo é considerado semi-conservativo, pois o novo DNA formado apresentará uma fita nova do DNA original. Já o processo de transcrição é aquele na qual o DNA é usado para a formação de uma molécula de RNA. Nesse processo, o DNA abre-se em um ponto e uma das fitas é usada como molde para a síntese do RNA. À medida que o RNA é transcrito, o DNA é fechado novamente. Esse vídeo foi produzido pelas estudantes do 2º período do curso de Psicologia na Uninasal. Essa aqui é a Evaniele, que ficou responsável pela história do DNA. Maria Carolina e Vanessa Santana ficaram responsáveis pela estrutura do DNA. Essa aqui sou eu, Caroline Paes, que fiquei responsável pela edição do vídeo e junto com a Manuela falamos sobre a composição do DNA. A Wilane, junto com a Marina, falaram sobre as funções. E essa aqui é a Maísa, que ficou responsável pelo início e fechamento do vídeo, junto com um breve resumo do assunto. Falamos um pouco de tudo, agora vamos encerrar. Fica a nossa satisfação, agradecemos desde já.